Aonde Jesus governa, ali há reino de Deus. Então, aonde há o reino de Deus hoje? Absolutamente no céu, né? Especificamente, como diz a Bíblia, no terceiro céu. Lá onde especificamente os anjos adoram a Deus, onde estão os anjos eleitos, os anjos que obedecem a Deus, que são enviados na terra como mensageiros, ou como guardiões, ou como executores da vontade de Deus, ou como espíritos ministradores que servem aqueles que hão de herdar a salvação. O segundo céu, nós já sabemos que representam as regiões celestes aonde estão hoje concentrados os demônios. E o que a gente tem para falar sobre esses anjos? Que são anjos caídos, que são os anjos que se rebelaram junto com Lúcifer. Eles são anjos de natureza rebelde, né? Porém, eles são anjos que também não ousam enfrentar o Deus vivo. Isso significa o quê? Que quando eles estavam diante de Jesus, eles também se prostravam diante de Jesus. Perdão. Eles também obedeciam os comandos de Jesus. Ao nome de Jesus, eles também obedecem. Por quê? Porque só há um Senhor do universo. E só um tolo para não reconhecer isso. Tá certo? Então, os céus são do Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. Então, a luta hoje é para implementar ou implantar o reino de Deus na terra. Por isso que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo que venha o teu reino. Que faça-se aqui na terra a sua vontade como ela é feita no céu. Ele ensinou a gente a orar, a interceder para que o reino de Deus venha para a terra, o governo que existe no céu seja o mesmo que exista na terra. Então, o que nós podemos concluir? Uma conclusão assim bastante assustadora, mas real. E objetiva, é simples e que resume tudo e todos os problemas que nós vivemos. Olha só que interessante. Quem é então o maior inimigo de Deus? O maior inimigo de Deus é o homem, não é o diabo. O maior inimigo de Deus é o homem, quando o homem não quer fazer a vontade de Deus. Entende? Quando o homem não quer fazer a vontade de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Por consequência, quando o homem não quer fazer a vontade de Deus, ele arruma outro inimigo, o diabo. Tá claro? O homem, ele ganha dois inimigos. Ele se torna inimigo de Deus, só que Deus não tem inimigos, ele mesmo, ele é bom. Ele é por natureza bom, né? Ele não pode ser inimigo de ninguém. Então, ele ganha um inimigo chamado diabo, porque não é que o diabo esteja do lado de Deus, mas entenda bem, o diabo, gente, é um ser nulo, ele é um ser vencido, ele é um ser que serve aos propósitos de Deus. Então, se uma pessoa, ela está passando por muita batalha espiritual, ela está sofrendo muito, é porque ela não está fazendo a vontade de Deus, ela está fazendo a vontade dela. E infelizmente isso vai continuar até que ela entenda qual é a vontade de Deus. No momento que ela entende a vontade de Deus, geralmente a luta acaba. Quando ela se rende, foi o que aconteceu na vida de Jó. Quando você entende a vontade de Deus e se rende, né, que foi o que aconteceu com ele, quando ele compreendeu a vontade de Deus e se entregou e falou assim: me abomino, me arrependo,
falei o que não sabia, o que não conhecia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Quando ele cai em si, fala, meu Deus, o que eu fiz? Acaba a prova dele, quando ele se rende. Então, é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente briga com o governo de Deus. E quando a gente faz isso, Deus, que é soberano, ele mesmo não briga com a gente. Mas existe uma legião aí, que é bem legalista, que são os demônios, os anjos caídos. Eles são aí, vamos dizer, os capatazes. Eles são legalistas, eles olham a legislação. Ah, essa pessoa está deixando uma brecha, ela não está cumprindo a legislação, vamos lá! E aí eles atacam mesmo. E aí essa pessoa tem um monte de problemas. Então, geralmente isso acontece. Então, a nossa vida melhora quando a gente consegue equalizar a nossa vontade com a de Deus. Quando a gente consegue se submeter, eliminar o nosso governo, deixar Jesus governar. Na verdade, o nosso maior desafio é esse, tá certo? O ser humano, ele tem várias áreas que ele precisa entregar para Deus, mas a área talvez mais difícil e a que Jesus mostrou para nós que precisa ser entregue, e foi a última que ele entregou como homem, foi no jardim do Getsemane, foi a sua vontade. Ele foi passar a situação mais difícil da sua vida e ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Então ali ele entrega a vontade completamente. Então, nós precisamos entender esse segredo. Eu estou profundamente emocionada, porque se o próprio Mestre, se o Senhor Jesus precisou entregar a sua vontade, quanto mais nós, né? Tá escrito aqui, ó, em Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Se o próprio Senhor Jesus, sendo Deus encarnado, sendo o verbo de Deus encarnado, se ele precisou entregar a sua vontade, quanto mais nós precisamos entregar a nossa vontade para que o reino de Deus primeiro se estabeleça em nós. Porque eu preciso ser o reino, né? Um dia eu falei isso para uma pessoa. Essa pessoa falou assim para mim, ai, eu queria tanto levar o meu amigo na igreja, ele precisa conhecer o reino de Deus. E aí eu falei assim para ele, mas ele não precisa ir na igreja para conhecer o reino de Deus, você é o reino de Deus para ele. Nós temos que ser o reino de Deus para as pessoas. Mas para que a gente seja o reino de Deus para as pessoas, eu não preciso ser uma religiosa e ficar martelando em mim que eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho, porque eu tenho que demonstrar Jesus para as pessoas e eu tenho que crucificar a minha natureza e eu tenho. Não é bem isso. É claro, gente, que é óbvio que a obra do Espírito Santo em mim vai produzir frutos. É óbvio, mas é isso, essa é a chave. Não é que eu tenho, é que Deus precisa governar em mim. Quando Deus me governar, automaticamente eu produzo uma natureza semelhante à de Jesus. Quando Deus me governar, automaticamente as obras da carne vão diminuir e o fruto do Espírito vai se manifestar. É uma coisa natural.
Não é que eu vivo para produzir o fruto do Espírito de maneira religiosa. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser amável, longânima. Realmente é desejável isso, mas é consequência natural do reino estabelecido em mim. Quando é Jesus que me governa, quando o reino de Deus chegou em mim, quando Ele governa, quando eu abro mão da minha vontade, da minha religiosidade, deixo Ele me governar, essas coisas vão acontecer naturalmente. Vai ser resultado natural, não por religião, não pela minha imposição, por uma questão natural, porque vem junto com o pacote. Se Deus reina, né? Se Jesus é o rei, se Jesus reina, se o governo é dele, porque entenda, é intercambiável falar Jesus ou Deus, tá bom? Essa questão precisa estar resolvida no seu coração. Para mim está resolvido. Jesus para mim é Deus. Ele é. Aleluia. Não tem problema adorar Jesus. Ele é o Todo-Poderoso das galáxias. Então, se você entende que o governo é dele, deixa ele governar você. Nós vamos, reino de Deus, não adianta a gente ficar confabulando e querer entender coisas que não estão reveladas para nós, não é isso. Nós precisamos que o reino de Deus chegue aqui, ó, agora. Essa é a urgência. Jesus precisa que o reino de Deus chegue em nós. Eu preciso que o reino de Deus chegue aqui, em mim. Vamos fazer uma oração? Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Canta Arabadala Uiderrai. Fala aí o seu cálice, eu falei aqui o meu em línguas. Mas, contudo, faça-se a sua vontade. Eu quero entregar ao Senhor a minha vontade. Eu faço publicamente esse ato, nós estamos entregando a nossa vontade. Eu tenho irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, e nós concordamos, Pai, seja em que momento for, que nós entregamos a nossa vontade. Nós não queremos mais estar no governo. Nós saímos de cena, nós abrimos mão do governo humano para que reine Jesus, para que haja o governo de Deus. Em nome de Jesus. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Faça-se a sua vontade no céu e em mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim eu vou cantar. E que se abra os céus e que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra, medite nisso. Será que o reino de Deus já foi estabelecido em nós? Mas será? Depois dessa oração, nós vamos começar a ver mudanças. Coisas que estavam fora do lugar vão entrar no lugar. Pessoas que estavam na nossa vida vão sair. Coisas que estavam na nossa vida vão sair. O que era governo humano vai cair. E o governo de Deus vai ser estabelecido. Você crê? Eu creio. Beshem Yeshua Hamashia. Shalom.